Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Maciel para você ir direto ao YouTube, Facebook, blog, Instagram. Tem outras formas também. Você pode digitar @Paulo Roberto Maciel 6 e vai também ao Instagram diretamente. Neste vídeo eu transmito a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana referente ao sábado, dia 22 de março de 2025. Então, é a liturgia com a cor roxa, porque é a cor da quaresma, período que a igreja está vivendo, é o tempo da quaresma. No rito temos a missa própria com o prefácio da quaresma e o ano litúrgico é o C, quando se dá mais destaque ao evangelho escrito por São Lucas. Primeira leitura da profecia de Miqueias, capítulo 7, versículos do 14 ao 15 e do 18 ao 20. O tema do texto é: lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Vamos à leitura? Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Que eles desfrutem a terra de Bazã e de Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde tempos remotos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 102, na Bíblia Vulgata, ou 103, na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 9º ao 10º, 11 ao 12, refrão 8º A. O Senhor é indulgente e favorável. Repitamos: o Senhor é indulgente e favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente e favorável, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida, e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e favorável. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é indulgente e favorável. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente e favorável. Repitamos: o Senhor é indulgente e favorável. Agora vamos ao Evangelho. É o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 15, versículos do 1º ao 3º e do 11 ao 32. Antes, vamos aclamá-lo. Vamos fazer aquela homenagem ao Evangelho com um cântico curto que está
em Lucas 15, versículo 18. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Vou voltar a encontrar o meu Pai e direi: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Vamos ao Evangelho então, que tem como tema: teu irmão estava morto e tornou a viver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre os filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à meditação do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. Hoje o profeta Miqueias e o grande profeta Jesus, também chamado de profeta Jesus, né?
mas não podemos esquecer que ele é Deus. Eles transmitem a mesma mensagem consoladora e animadora sobre Deus. O primeiro em poesia, o segundo por meio de uma parábola. Qual é a mensagem de Miqueias e de Jesus? Deus quer perdoar, vai perdoar a todos aqueles que se aproximam dele de coração contrito. Miqueias emprega imagens inesquecíveis. Deus vai calcar aos pés as nossas faltas e para o fundo do mar jogará todos os nossos pecados. Está no texto de Miqueias, capítulo 7, versículo 19. O Senhor, contra quem nós pecamos, destruirá Ele mesmo estes pecados, extinguirá esses pecados nossos, serão reduzidos ao pó e sepultados no túmulo das águas imensas. Miqueias tem de dar voz à admiração e gratidão que sente. Haverá algum Deus igual a ti, que tira o pecado? Versículo 18 de Miqueias. É uma pergunta retórica. Sabemos que a resposta é não. Não há outro Deus como o nosso Deus. É esse mesmo Deus que Jesus revela na parábola tão merecidamente famosa do filho pródigo. A perda de uma grande parte de seus bens, a humilhação de ser pai de um vadio, a ansiedade sobre a situação e saúde do filho ausente, tudo isso o pai esquece na alegria de recuperar o seu filho. A única coisa que importa é que ele vive e tomou a decisão de voltar para casa, para a vida em comunhão com Deus. Olha, Deus quer salvar você. Você que está na pocilga com os porcos, que perdeu tudo, depois de viver uma vida de prazeres somente. Pense nisso. Deus quer te salvar. O hedonismo é muito bom, o hedonismo, a vida do prazer, é muito bom num certo momento. Depois vem o remorso, vem a cefaleia pós-alcoólica, vem a internação no hospital, vem o vazio. Cuidado com o hedonismo, a busca incessante pelo prazer. Vamos aos santos do dia, porque os santos são exemplos para nós. 22 de março é dia de São Basílio de Ancira, presbítero e mártir. Faleceu em 362. Presbítero é o mesmo que sacerdote. Durante o reinado de Constâncio, Basílio resistiu contra os arianos e no tempo do imperador Juliano foi torturado até a morte na atual Ankara, Turquia. São Bem-vindo Scott-Volley é santo do dia 22 de março. Foi bispo e faleceu em 1282. Bem-vindo era franciscano, coetâneo, ou seja, do mesmo tempo de São João, de São Boaventura. Ele foi nomeado bispo de Osimo, na Itália, pelo Papa Urbano IV. Santo do dia 22 de março, São Nicolau Auen, mártir, faleceu em 1606. Durante as perseguições na Inglaterra, dedicou-se à construção de esconderijos para os católicos. São Nicolau ingressou como irmão converso na Companhia de Jesus, foi encarcerado cruelmente, torturado e morto no reinado do imperador Jaime I.
do rei Jaime I. Santo do dia 22 de março, beato Francisco Chartier, presbítero e mártir, faleceu em 1794. Presbítero é o mesmo que sacerdote. Francisco Chartier morreu decapitado em Angers durante a Revolução Francesa. Santos do dia 22 de março, beatos Mariano Gorek e Bronisław Komorowski. Sacerdotes e mártires, faleceram em 1940. Olha, beatos são bem-aventurados. Já foram servos de Deus, aí atingiram o grau de bem-aventurados ou beatos, e falta apenas um grau para serem canonizados, uma etapa somente para a canonização. Por isso a gente costuma chamar já de santos, mas são beatos ainda, não foram canonizados. Mariano Gorek e Bronisław Komorowski. Durante a ocupação da Polônia pelas tropas nazistas, eles foram fuzilados no campo de concentração de Stutthof. Mais um beato de 22 de março de... Vamos ver a data, 1946, a data de sua morte. Beato Clemente Augusto Graf von Galen, bispo, então faleceu em 1946. Clemente Augusto Graf von Galen, como bispo de Münster, na Alemanha, refletiu diante do povo e do clero a imagem evangélica do bom pastor, lutou abertamente contra os erros do nacional-socialismo e contra a violação dos direitos do homem e da igreja. Pela sua coragem, foi chamado de Leão de Münster. Também são santos neste dia. Tem outros santos, né? Vamos passar para vocês também. Santo do dia 22 de março, Santo Otaviano. Santo do dia 22 de março, São Deográcias. Segundo o martirológio romano, em Cartago, na atual Tunísia, São Deográcias, bispo, resgatou muitos cativos levados da cidade de Roma pelos vândalos, abrigando-os em duas amplas basílicas preparadas com pequenos leitos e esteiras. São Deográcias faleceu entre 457 e 458. Santa do dia 22 de março, Santa Catarina de Gênova. De acordo com o site rs21.com.br da TV Rede Século XXI, Catarina nasceu na cidade de Gênova, na Itália, em 1447. Filha de família nobre, recebeu uma educação cristã, católica, fervorosa. Casou-se com Giuliano Adorno, que logo após o casamento passou a apresentar um caráter diferente, nada nobre, gastando muito dinheiro em jogos de azar, e isso, logicamente, que prejudicou o relacionamento, né? A própria Catarina foi induzida a levar uma vida mundana, na qual não encontrava serenidade, não encontrava paz. Após 10 anos, sentia um profundo sentimento de vazio e amargura no seu coração. Catarina, então, fez o seguinte: ela tomou uma atitude. Ela procurou um diretor espiritual. Você já procurou um diretor espiritual alguma vez na sua vida? Você, que é cristão? Ela procurou Catarina de Gênova. E, a partir do momento que procurou o diretor espiritual, ela começou a abrir-se com ele.
e percebeu que o caminho que estava seguindo não era bom. Seu conselheiro lhe apontou um novo caminho, ajudando a fazer uma purificação, readquirindo os valores que ela sempre carregou consigo, mas que havia perdido. Assim, aos poucos, Catarina recuperou a dignidade de filha de Deus. Novamente, Catarina se abandonou nas mãos de Deus, deixando a vida mundana, influenciada pelo marido, né, que também era mundano, e passou a levar uma vida de profunda união com Deus, sobretudo com a prática dos santos sacramentos. Por graça de Deus, ela conseguiu também a conversão do esposo. Olha que grande graça! Catarina conseguiu a conversão do esposo. O esposo a levou para a decadência no início do casamento. Ela não se sentiu bem com aquilo, sentiu um vazio. Procurou um diretor espiritual. Tem que ser um bom diretor espiritual. Pesquise antes de encontrar, de seguir um diretor espiritual. Pesquise bem antes. Ela encontrou e mudou a sua vida. Conseguiu também mudar a vida do esposo, que deixou a vida mundana, passando a ajudar nas obras de caridade. Catarina de Gênova destacou-se na ajuda aos doentes. Trabalhou até o último ano da sua vida, em 1510. Sua vida nos ensina uma coisa interessante, que Deus nos chama à conversão em qualquer momento de nossa passagem pela terra. Catarina ouviu o chamado de Deus e respondeu com generosidade, ganhando a vida eterna e tornando-se modelo de santidade no cotidiano da vida. Santa Catarina de Gênova, rogai por nós. Que história linda de Santa Catarina de Gênova. Agora temos mais uma santa. Dia 22 de março é dia de Santa Leia. De acordo com o site da Rede Século XXI, a televisão do século XXI, é o site rs21.com.br, sabe-se que foi proposto a Leia, quando já viúva, casamento com um cônsul romano. Então, as informações não são muito grandes, mas sobre Santa Leia sabe-se que propuseram a ela o casamento com o prefeito da urbe, da cidade, né? um cônsul romano. Ela teria uma vida rica, luxuosa e com muitos privilégios, mas recusou. Leia preferiu a vida numa cabana pequena e escura, muito simples, e se dedicando à oração, caridade e penitência. A santa abandonou tudo que tinha para viver uma vida humilde, sendo até escrava de outras religiosas. Ela fazia obras de caridade sem nenhum alarde para não ter recompensa e reconhecimento. Eleita Madre Superiora, exerceu seu cargo até o fim de sua vida com muita alegria e humildade. O bispo Jerônimo escreveu cartas sobre a vida de Leia. Existe uma outra Leia que é do Antigo Testamento, mas esta é a partir do evento Jesus Cristo, a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Então existe cartas de Jerônimo, do bispo, falando de como ela estava em luz e feliz seguindo o caminho da santidade.
E o cônsul estava, apesar de rico, na escuridão. Assim que Santa Leia escolheu viver na entrega total ao Senhor, ela encontrou a maneira de alcançar o seu lugar ao lado de Deus na eternidade. Santa Leia, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas devemos acatar. Deus é onisciente, Ele sabe o que é melhor para nós. Até o pai terreno dá um não ao filho quando percebe que é o melhor. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Eu quero a vida perene, a vida definitiva, eterna, por todos os séculos dos séculos. Isso acontecerá na parousia, quando teremos corpos glorificados. Quando eu falo nós teremos corpos glorificados, são aqueles que aceitarem Jesus como Deus, que forem batizados e se arrependerem dos seus pecados. Isso tem que acontecer sempre para não morrermos num pecado grave. Então, por isso, é importante nos confessarmos diariamente. Confesse a Deus Todo-Poderoso. E quando puder, vá ao padre na confissão auricular, principalmente quando é um pecado mais forte. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Para recebermos a vida eterna, temos que crer em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade. Ele é a segunda pessoa. Temos que ser batizados e nos arrepender dos nossos pecados. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor, e meu Senhor é Jesus Cristo.